Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal desta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. Estamos chegando a gente trazer notícia aí do esporte para você, falar de Champions League, oitavas de final também da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. É do Mundial Paralímpico também, né? Das meninas aí que disputaram esse Mundial. Vamos falar já para você que tá aí ligado com a gente. Claro, o Mercadão da Bola também, Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, muito assunto. Mas antes, deixa aí o seu like, comente, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você não for inscrito, se inscreva aí no nosso canal, que vai ajudar muito a gente. Não esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para vocês receberem sempre a notificação aí do YouTube dizendo que tem vídeo novo aqui no canal. Belezinha? Depois dos nossos 2 recados eu volto trazendo muita informação para você aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Ah, tem ela também, né? Tem a nossa tradicional vinheta. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Vamos lá então, vamos trazer notícia, trazer muita informação para você. Eu já começo com o mercado da bola, né? Olympiacos reprova exames de Kennedy e Valladolid e empresário reagem. Pois é, rapaz, a semana foi agitada para o atacante Kennedy, ex-Flamengo e Fluminense. Aos 27 anos, ele foi emprestado pelo Valladolid ao Olympiacos por 1 ano. Na última segunda-feira, né, o brasileiro chegou a Atenas, na Grécia, para assinar o contrato, mas foi recusado pelo novo clube. Os gregos alegaram que ele não foi aprovado nos exames médicos e geraram mal-estar, rapaz. Que situação, hein, menino? A notícia foi divulgada pela imprensa grega, que registrou a chegada de Kennedy em Atenas. Segundo veículos locais, né, o Olympiacos alegou que Kennedy estaria acima do peso. O clube não se manifestou ainda. Ao GE, o empresário do atleta, o Evandro Ferreira, contestou a decisão. Foi incrível tudo o que aconteceu. O Kennedy foi vetado pelo médico, mas ele não tem problema algum. Está com percentual de gordura 10%, com 3 quilos acima do peso. Mesmo com o aval aí do treinador, comissão técnica e preparador físico, o médico vetou a contratação junto ao presidente.
mas já estava tudo acertado entre os clubes, disse aí o empresário. O GE procurou o Olympiacos, que ainda não retornou o contato. O Valladolid divulgou a nota oficial na qual critica a postura do clube grego. Pois é, o clube helênico, sem apresentar provas comprovadas ou documentos comprobatórios, quebrou unilateralmente o compromisso e alegou que não estava apto fisicamente para jogar futebol. Esta declaração é totalmente desrespeitosa e carece de verdade. É um ataque irresponsável e sem fundamento contra Kennedy, a instituição, nossos profissionais e nossos protocolos de saúde e atuação, escreveu o Valladolid. O Valladolid ainda reforça que Kennedy havia se reapresentado ao clube e participado de parte da temporada. O brasileiro jogou 45 minutos do primeiro amistoso e passou em todos os testes físicos e médicos do time espanhol. Acreditamos que esta situação se deva a algum processo político interno do clube grego, que tem tentado acobertar com uma alegação infundada sobre preparo físico. Consequentemente, o Real Valladolid apresentará uma queixa oficial para exigir explicações formais do Olympiacos FC, reiterou o Valladolid, clube pertencente a Ronaldo. Kennedy chegou ao Valladolid no início da temporada 2022-2023, após se desvincular do Chelsea, clube pelo qual atuou em apenas 30 partidas durante 5 anos diferentes. O atacante sofreu com lesões e esteve em campo 13 vezes na equipe espanhola, rebaixada à segunda divisão. Meu amigo, que situação, né? Pensa aí, rapaz, se acerta tudo com o clube, que assim, quando já aconteceu isso, no próprio time que eu torço, no caso o Vasco da Gama, né? Já vi acontecendo isso. Só que essas coisas, elas não são abertas assim, né? Se o jogador, por exemplo, tiver um problema sério, uma contusão séria, isso não é divulgado, não pode divulgar. Ah, não fechamos por determinadas questões burocráticas, mas não fala que foi porque o jogador está com uma contusão séria, etc e tal, a não ser médicos de um clube, né? Por exemplo, o Kennedy foi fazer exames médicos no Vasco, não passou. Isso não é divulgado e não pode ser divulgado, né? Mas se um outro clube se interessar pelo Kennedy, o que é que acontece? Esse clube o médico desse clube vai pegar o telefone, vai ligar para o médico do Vasco e vai falar assim: vem cá, por que fulano não foi aprovado aí, cara? O que é que aconteceu? E aí o médico vai falar, né? Aconteceu isso e isso, fez o exame aqui, constatou isso e isso, então nós não contratamos por isso. Mas divulgar para a imprensa, divulgar isso abertamente, não pode. E assim, cara, essa questão de peso não é motivo realmente, o cara tá um pouquinho acima do peso, não é motivo realmente para você não, né, não deixar o cara passar e o cara assinar o contrato. Sinceramente não é. Contusão sim. O cara tem uma contusão séria, né, que de repente pode se agravar e ficar muito tempo parado, aí sim algum problema de saúde, né? Não só no futebol, mas em qualquer empresa que vai pegar alguém, né, vai contratar alguém, faz exames, né? Justamente para detectar esse tipo de coisa. Mas é estranho demais isso, né, gente? Sinceramente é muito estranho. Falar de Paralimpíadas, né? Para você que está aí sempre com a gente dá uma diversificada aqui também, fala de futebol, fala de outros esportes também. Mundial Paralímpico de Natação. Gêmeas Débora e Beatriz Carneiro fazem dobradinha. O Brasil garantiu 4 medalhas de ouro no Mundial Paralímpico de Natação em Manchester, na Inglaterra. Na quarta-feira, ontem, a chegada mais emocionante foi protagonizada pelas irmãs Débora e Beatriz Carneiro. As gêmeas garantiram o ouro e a prata nos 100 metros peito da classe S14, respectivamente. Eu nunca tinha batido esse tempo. Estou muito feliz. Tenho certeza que a minha família está chorando lá em Maringá. Foi o meu primeiro ouro em um mundial, comemorou a Débora Carneiro.
A aniversariante do dia, completando 38 anos, Carol Santiago, bateu o recorde mundial na eliminatória e ficou com o ouro na final dos 50 metros livre. Gabriel Araújo também brilhou e dançou no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros costas. Caçula da delegação, Samuel Oliveira, de 17 anos, não deu vez aos chineses e ficou com o primeiro lugar ao fazer o melhor tempo da vida nos 50 metros borboleta S5. Pois é, Patrícia Santos também fez bonito ao garantir a sua primeira medalha em mundiais. A mineira saiu da piscina com um bronze nos 150 metros medley, mas após duas adversárias serem desclassificadas. O narrador Gabriel Araújo foi quem abriu a porteira aí para o Brasil. O mineiro conquistou o primeiro ouro dele neste mundial na prova dos 100 metros costas da classe S2. Ele venceu com 11 segundos, né, de vantagem, né? E detalhe, a prova ainda é uma novidade nos treinos do brasileiro. Agora começou o Gabrielzinho está on. Eu queria agradecer a Deus. É a prova mais difícil para mim, mas deu tudo certo. Quero mandar um beijo para minha família, disse Gabriel Araújo. Pois é, Carol e Samuel ganharam 2 ouros para o Brasil em apenas 4 minutos. 14 segundos e 48 centésimos, né? Carol caiu na piscina para fechar em primeiro nos 50 metros livres, o S12. Também quase que o mesmo tempo, 14,52, Samuca repetiu o feito da companheira nos 50 metros borboletas, o S5. Rapaz, nossos meninos, nossas meninas da Paralimpíadas, né? Se preparando aí também. E o ano que vem tem Olimpíadas, né, gente? Olimpíadas o ano que vem, tem a Paralimpíadas também. Vamos de mais informação para você que está chegando aqui. Como a gente fala de Copa do Mundo, Brasil, infelizmente, né? As nossas meninas estão fora da competição. Não passaram aí da primeira fase, mas a competição segue, né? Oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Tabela, datas e também horários aí dos jogos da próxima fase da competição. A Copa do Mundo Feminina de 2023 tem quase todos os seus confrontos de oitavas de final conhecidos. Na quarta-feira, mais conhecida como ontem, Suécia e França garantiram as lideranças dos seus grupos G e F. África do Sul e Jamaica passaram em segundo. E o Brasil acabou sendo eliminado, né? Holanda e Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Suíça, Noruega, Austrália, Nigéria, Japão e Espanha haviam se garantido na próxima fase. Falta a definição do grupo H. Datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo Feminino. Então, vamos saber aqui, né, rapaz? 2 horas da manhã, Suíça e Espanha. 5 horas, Japão e Noruega. 23 horas no horário de Brasília do sábado, né? Esses jogos aqui no sábado, né? Sábado, dia 5 de agosto. Pois é. São esses jogos então. Repetir para você. Sábado, 2 horas da manhã, teremos Suíça e Espanha. É um jogo só, viu, gente? 5 horas da manhã, Japão e Noruega. Às 23 horas do sábado, Holanda e África do Sul. No domingo, dia 6 de agosto, às 6 horas da manhã, teremos o confronto entre Suécia e Estados Unidos. As oitavas seguem, né? Na segunda-feira, dia 7 de agosto, às 4h30 da manhã, teremos Inglaterra e Nigéria. Às 7h30, a Austrália vai duelar aí contra a seleção da Dinamarca. Isso na segunda-feira. Na terça, teremos o primeiro, né, do grupo H, que ainda vai se definir ainda, às 5 horas da manhã, contra a seleção da Jamaica. Também, na terça-feira, às 8 horas da manhã, a França pega o segundo desse grupo H também. Pois é a Copa do Mundo aí feminino, né? O chaveamento para as quartas de final da Copa do Mundo feminino é o seguinte. Dia 22, né? Quinta-feira, dia 22, na verdade, quinta-feira, dia 10 de agosto, às 22 horas,
Suíça, Espanha, Holanda ou África do Sul, né? Na sexta-feira, 11 de agosto, às 4h30 da manhã, Japão, Noruega, Suécia ou os Estados Unidos. Pode ser esses confrontos. Sábado, dia 12, 4 horas da manhã, Austrália, Dinamarca ou França, ou o segundo colocado aí do grupo H. 7h30, Inglaterra, Nigéria ou primeiro do grupo H, o Jamaica. Existem algumas dúvidas ainda, são o chaveamento aí dessa Copa do Mundo 2023. Repito, infelizmente nossa seleção brasileira, né, não se classificou, dava para ir um pouco mais longe aí na competição, mas as meninas ficaram pelo caminho, né? Fala da Champions League, rapaz. Champions define todos os classificados para a terceira fase prévia. A gente vê a Champions League, né? É como a Libertadores da América aqui, viu, gente? A Liga dos Campeões é isso. É como a Libertadores da América pra gente aqui. Tem as fases prévias, né? Assim como a Champions também tem. Nesse momento, estamos nessa fase. A Champions League definiu ontem, quarta-feira, os últimos 8 times que disputarão a terceira fase prévia. Entre os destaques aparecem Dinamo Zagreb, da Croácia, e Galatasaray, da Turquia. A Rakom, da Polônia. O Klaskivik, de Ilhas Faraó. Servette, da Suíça. Maccabi Haifa, de Israel. Molde da Noruega. E Copenhagen da Dinamarca foram as outras equipes classificadas. Elas se juntam a outras 4 equipes que garantiram vaga na terça-feira. Entre os destaques individuais aparecem Orri Oskarsson, né? Atacante aí islandês, que marcou um hat-trick na goleada do Copenhagen, e Mertens, o veterano belga aí, que fez o gol da vitória do Galatasaray. Caminho dos campeões, né? Nesta parte do chaveamento, 10 equipes avançaram para um novo mata-mata, né, rapaz? Onde entram na disputa aí o AEK da Grécia e o Sparta Praga da República Tcheca. Posteriormente, os 6 classificados entram num chaveamento com Young Boys da Suíça e também o Antwerp da Bélgica. Aí são definidos os 4 times que jogarão a fase de grupos da competição. Pois é, tá pertinho, né? Tá pertinho de começar aí, mas na verdade já começou, como vocês já viram aí, mas a fase de grupos, que é o principal momento aí, né, da competição. O principal momento, assim, é quando acontece aí a chegada dos times favoritos a conquistarem a competição, né? Esses times aí que estão disputando nesse momento se juntam a essas equipes. Falar de Vasco da Gama, Vegete ou Veguete, como queira, se despede do Belgrado, da Argentina, e embarca para se apresentar ao Vasco. O Pablo Veguete está a caminho do Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco. O clube dá o reforço como certo às vésperas do encerramento da janela de transferência. Na verdade, isso aqui foi ontem, né? E tava uma correria danada mesmo, para que o time do Vasco conseguisse aí enviar. Primeiro tinha que pegar a Federação Argentina, tinha que pegar toda a documentação e enviar para a FIFA. E a FIFA pegar essa documentação, assinar mesma e mandar para a CBF. E isso foi feito, né? E por isso o Veguete está voando nesse momento, né? Está voando nesse momento, indo para o Rio de Janeiro para se acertar com o Vasco. Vou dar até uma bisoiada aqui, né, na página do Vasco lá no GE, para mim ver se o homem já chegou, né, rapaz? Se o homem já chegou ao Rio de Janeiro. Ainda não, viu, gente? Tá marcado aí, que hora é agora, rapaz? Deixa eu dar uma bisoiada aqui, a hora que a gente tava... 9 horas e 16 minutos é a hora que a gente estava gravando aqui esse vídeo, né? Até então, ele não tinha chegado ainda ao Rio de Janeiro. A chegada dele realmente está marcada para
quinta-feira, né? A partir desse horário, 9h15 da manhã, mas lógico que a gente sabe que, né? Você que já viajou aí sabe que acontece atrasos, né? Atrasos acontecem, menino. Pois é. Vamos seguir aqui então, falar. Daqui a pouco a gente fala mais, né? A gente fala mais aí. A gente vai dando uma bisoiada aqui, dando uma bisoiada. Se ele chegar, a gente traz a informação para vocês. Deixa eu até colocar certinho aqui, porque se chegar a informação aqui de que ele já desembarcou, né? A gente noticia para você que tá ligado com a gente. Flamengo lidera gastos da janela e Coritiba e Vasco contratam mais reforços. Pois é, o Flamengo segue protagonista no mercado brasileiro de transferências. Assim como na primeira janela, o time carioca voltou a ser o time com maior investimento em reforços. No total, foram 91 milhões de reais. Em 2023, o Flamengo já soma 222 milhões de reais em contratações, se somados aí os gastos da primeira janela. De 3 de julho a 2 de agosto, os times da Série A investiram pelo menos 250 milhões de reais. Isso porque nem todos os valores das 84 contratações foram divulgados. Ao contrário da primeira janela, os times foram mais tímidos ao trazer novos nomes e trouxeram peças pontuais para os respectivos times. Ai, oh meu Deus, brincadeira não. Quem precisou se movimentar para tentar reverter a situação complicada no Campeonato Brasileiro foi o Vasco, que foi o time que mais trouxe novos nomes, né, para o elenco. 8 no total: Jefferson, Maicon Medel, Pablo Veguete, Paulinho Paula, Praxedes, Sebastião Ferreira e Serginho. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Coritiba também contratou 8 atletas: Diogo Oliveira, Edu, o Fran Sérgio, Rainer, Lucas Barbosa, Maurício Garcês, Reinaldo e também o Sebastião Gomes. O Cruzeiro, 7. O Goiás, também 7. O América Mineiro, 6. E o Grêmio, 6 contratações também se destacam aí no mercado. Ou se destacaram, né, no mercado. Do outro lado, Atlético Mineiro e Palmeiras não contrataram nenhum reforço até aqui. Quem mais gastou na janela? Olha quem mais gastou na janela. Flamengo, né? Tem apenas 2 nomes. O Flamengo conseguiu liderar os gastos da janela com 91 milhões de reais. 48 com o atacante Luiz Araújo, ex-Atlanta United. E 43 com o volante Alan, ex-Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense também se reforçou e aparece na sequência com 28,8 milhões de reais. O Furacão trouxe os argentinos Lucas Esquivel, ex-União Santa Fé, e Bruno Zapelli, ex-Belgrado. O Bahia, sob o comando do Grupo City, fecha aí o top 3 com 28,3 milhões de reais. O Tricolor de Aço trouxe o lateral Gilberto, do Benfica, por 15 milhões de euros. Aliás, por 15 milhões de reais, né, rapaz? E o atacante Rafael Ratão, do Toulouse, por 13,3 milhões de reais. Botafogo e Cruzeiro também se destacaram na janela. Rapaz, a movimentação não tem jeito, né, rapaz? Principalmente os times que estão aí em situação complicada demais nos campeonatos. Não tem jeito mesmo, né? A gente falou aqui da seleção brasileira que foi eliminada, né, precocemente da Copa do Mundo aí na primeira fase da competição. E agora, rapaz, o que vai acontecer com essas meninas? Qual o futuro aí da seleção feminina? Quem sai e quem fica no Brasil até a Copa de 2027? Ainda é difícil digerir a eliminação precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina. O empate sem gols contra a Jamaica não só acabou aí com o sonho da primeira estrela, né, mas também evidenciou problemas no desempenho dentro de campo e divergências sobre o trabalho da Pia. O que resta agora, né, Cristiano? É pensar no futuro, evidentemente. O planejamento passa por aproveitar para fazer uso da palavra mais utilizada nos últimos 4 anos.
em respaldo aí às escolhas que a sueca fazia em suas convocações. Renovação. Mesmo sem a certeza de que Pia seguirá no comando da equipe, uma coisa é inevitável: a preparação para a próxima Copa do Mundo em 2027 começa em um novo desafio chamado Olimpíada de Paris. A mescla de experientes e novatas ainda será necessária nos Jogos Olímpicos, né? Aos 37 anos, Marta anunciou que não joga mais a Copa do Mundo, mas não se manifestou sobre seguir na seleção até Paris. Kathleen, de 27 anos, Luana, 30, Andressa Alves, 30 anos, Adriana, 26, Bia Zenerato, 29 anos e Debinha, com 31 anos, por exemplo, são personagens ativas durante o último ciclo, mas oscilaram bastante no Mundial que a gente acompanhou aí, vendo a seleção brasileira fracassar mais uma vez. Na defesa titular, Rafaele, 32 e Tamires, 35, foram bem avaliadas, mas agora devem ceder mais espaço a novos nomes. Criticadas aí na lista de Pia da Copa do Mundo, Bárbara, 35 anos, e Mônica, com 36, não devem continuar nos planos futuros do Brasil. De olho, então, em 2027. Quem não chega lá, né? Quem não chega lá para disputar essa Copa do Mundo? Claro, a Marta, né? Marta tem 37 anos. Também a Bárbara com 35 e Mônica com 36. Quem dificilmente chega lá? Rafaele com 32 e Tamires com 35. Podem fazer parte do ciclo Letícia Isadoro, que tem 28 anos, Kathleen, que tem 27, Luana, que tem 30, Andressa Alves, que tem 30 também, Adriana, com 26, Bia Zanerato, que tem 29 anos, Debinha, com 31, Geise, com 25, Gabi Nunes, com 26 e Antônia, com 29. A nova geração, Lauren, com 20, Ari Borges, com 23, Caroline, com 23 também, a Camila, com 22, Tainara, com 24, Bruninha, com 21, Duda Sampaio, com 22, Angelina, com 23, Ana Vitória, também com 23 anos, Nicole, também com 23 anos, e Aline Gomes, com 18 anos. Novo ciclo, novas jogadoras. O ciclo para a Copa do Mundo de 2027 deve responder ainda mais a integração entre as categorias de base. A presença de Lauren na Austrália é exemplo desse trabalho. Com desenvolvimento em todas as divisões da amarelinha, a zagueira de 20 anos parecia não sentir o peso da competição e fez uma excelente partida contra a França, por exemplo. Abre aspas, não será um caminho fácil, mas é necessário uma renovação neste começo. Fecha aspas, analisa a comentarista Aline Calandrini. Pois é, rapaz, é juntar os cacos, né, rapaz? Juntar os cacos, evidentemente, fazer uma nova preparação aí. Muitas dessas jogadoras que passaram os 30 anos, dificilmente, principalmente quem tem 35, né, ou mais aí, não vai, evidentemente, aguentar jogar mais uma Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. Vai ter que ter uma renovação até 2027. No meio aí existe, evidentemente, um trabalho árduo a ser feito, as Olimpíadas também, que vai vir por aí, para que essa seleção, essa nova seleção, essa seleção que vai se criar novamente, né, com algumas meninas que vão permanecer, evidentemente, para que a seleção chegue mais forte e com a cabeça, com a mentalidade também mais forte aí no próximo Mundial. Vamos dar uma paradinha, já já a gente volta para a gente trazer aí Copa Sul-Americana, os brasileiros, como que os brasileiros foram. O Botafogo venceu e venceu de virada e vai levar vantagem aí para a próxima semana para jogar fora de casa, né? O Botafogo virou no finalzinho do jogo e a gente conta já já contra o Guarani, né? Do Paraguai. O Botafogo viaja na semana que vem para o Paraguai e vai levar uma vantagem aí para trazer, quem sabe trazer a classificação. Libertadores da América também, confronto de brasileiros entre Palmeiras e Atlético, na verdade Atlético e Palmeiras, porque o jogo foi em Minas, a gente conta já já para você. Hoje tem Flamengo na Libertadores da América e já já a gente traz informações do Mengão e também, lógico, né, os jogos que aconteceram na Libertadores da América, a gente vem
trazendo para você já aqui no canal Cristiano Santos Radialista, que tem a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória venceu de novo, rapaz, e a gente traz já para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta pra gente falar de Série B do Brasileirão, né, rapaz? O Vitória retomou a ponta do Brasileirão da Série B. Pois é, o Vitória que venceu aí o confronto contra a equipe do ABC, o lanterna da competição, por 2-0. O Vitória volta à ponta da tabela. Mas deixa eu passar aqui todos os jogos, né, que já aconteceram da 21ª rodada, segunda rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B, segunda rodada do segundo turno, né? A Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos na terça-feira o Mirassol empatando em 2-2 com o Avaí, Sampaio Correia 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto, CRB 2-1 para cima do Atlético Goianiense, Criciúma ontem ganhou da Ponte Preta por 2-1, Ituano 1-0 para cima da Tombense, também ontem Guarani 0-0 com o Ceará, Vitória 0, aliás, Vila Nova 0, né, rapaz? Que vitória 0. Vila Nova 0, Sport 1. Sport, que vitória do Sport. Vila Nova, né? Muito bem na competição. Perdeu em casa pro Sport por 1-0. Tivemos o Juventude 1-0 para cima do Novo Horizontino. Novo Horizontino até então era o líder da competição. Juventude do Nenê, né, rapaz? Do Nenê, do vovô Nenê, tá demais, né? 1-0 pro Juventude. Vou até dar uma bisoiada aqui. De quem foi o gol, rapaz? Eu sinceramente não sei. Mas possivelmente foi do Nenê. Dá uma bisoiada aqui junto com vocês para mim saber, né, de quem foi o gol. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Eu conto agora para vocês. Dá uma bisoiada aqui, vamos lá. Gol de quem, menino? Gol de quem? Com o gol. Foi um gol contra, não foi gol de Nenê não, rapaz. Foi um gol contra, menino. Foi um gol contra aí, foi um gol de Nenê não. Dessa vez não. Porque o gol do Juventude, a gente já imagina que seja gol do Nenê. Vitória venceu por 2-0 o ABC e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente fala já da liderança, porque agora a gente vai falar da 22ª rodada da Série B do Brasileirão. Na sexta-feira, mais conhecida como amanhã, teremos o Mirassol contra o Sampaio Correia às 9h30 da noite. Às 15h30 do sábado, teremos o Avaí recebendo o Criciúma, jogo local, né? Os dois times de Santa Catarina. Também no sábado, só que um pouco mais tarde, às 17 horas, teremos, o Ituano contra a equipe do Guarani. O CRB, também às 17 horas, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Sport, jogando
contra o Novo Horizontino, é isso mesmo? Tá certo aqui essa tabela? Peraí, vou dar uma bisoiada aqui, gente. Ah, é isso mesmo, que eu dou uma confundida legal aqui. Para mim, o Sport é jogado com o Novo Horizontino nessa rodada 21, né? Mas não, rapaz, não. O Sport, então, contra o Novo Horizontino. A Ponte Preta contra a Chapecoense. Isso no domingo, né, gente? Esse jogo aí, Ponte Preta e Chapecoense, já no domingo. Ceará e ABC, Juventude e Vila Nova, Atlético Goianiense. Juventude e Vila Nova será na segunda-feira. Atlético Goianiense e Tombense, Londrina e Vitória também na segunda-feira. Amanhã, né, mais conhecido como sexta-feira, a gente traz aqui os horários, os dias dos jogos, os horários, tudo mais especificado para vocês aí. Classificação, Vitória com a vitória aí chegou a 41 pontos, né? E a liderança do campeonato, os mesmos 41 pontos que o rubro-negro Sport, só que Vitória tem uma vitória a mais que o Sport, tem 13 contra 12. O Novo Horizontino, que era líder antes da rodada, caiu para a terceira colocação aí com 39 pontos. Com 38 pontos, o Criciúma é o quarto colocado. Com o resultado do Juventude chegou a 36 pontos e assumiu a quinta colocação. Que campanha de recuperação do Juventude, hein, rapaz? O Juva, pois é, o Juva do Nenê. Tá, então, a 2 pontos ali, né, do quarto colocado e a 3 pontos do terceiro. Juventude se recuperando aí no campeonato. Agora, o bom aqui, em termos do nosso Vitória, né, rapaz? Do nosso Vitória, que a gente torce pro futebol baiano, evidentemente. O Vitória tem 41 pontos, ele abriu 5 pontos aí do quinto colocado. Isso que é interessante. O interessante é isso, não é você, se der para esticar do segundo colocado na liderança do campeonato, joia. Mas a mira de quem está dentro do G4, né, é o quinto colocado. Você olha lá e fala, tô me afastando dele. Quanto mais você se afastar, criar uma gordura do quinto colocado, melhor. Porque assim, você pode terminar em quarto, em terceiro, em segundo, em primeiro. O importante é você subir. Então tem que mirar o quinto colocado ali e ir abrindo pontos. Nesse momento é o Juventude com 36 pontos. Em sexto, o Guarani também 36. Em sétimo, Vila Nova 35. Em oitavo, Mirassol também 35. Em nono, Botafogo de Ribeirão Preto 31. Em décimo, Ceará 30. Em 11º, Atlético Goianiense 28. 12º, CRB 27. 13º, Ituano 24. 14º, Ponte Preta 23. 15º, Sampaio Correia 22. 16º, Tombense com 19 pontos. Com 19 pontos também, a Chapecoense abrindo a zona de rebaixamento. 18º, Avaí 18 pontos. 19º, Londrina 16 pontos. 20º com 13 pontos, o ABC, que perdeu para o Vitória. O Vitória que jogou contra o ABC na rodada passada, o ABC o lanterna. Agora o Vitória pega o vice-lanterna Londrina. Vitória tem que aproveitar, né, rapaz? Tem que aproveitar aí a fragilidade desses times e ir somando os seus pontos, chegando aí a 44 pontos, né? Quem sabe abrir 8 ali do Juventude, né, rapaz? Pois é. Vamos então de mais informação para você que está ligado com a gente. Falamos então da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Copa Sul-Americana? Vamos lá então, porque tivemos os brasileiros em ação, né? O Botafogo, por exemplo, venceu o Guarani do Paraguai por 2-1. Com isso, o Botafogo na próxima quarta-feira, dia 9, joga no Paraguai, lá no Defensores del Chaco, que é a casa do Guarani, para conseguir aí, né, a sua classificação. Botafogo, um empate já dá a classificação ao Botafogo para a próxima fase da competição. Então, importante essa vitória do Botafogo, magra. O time sofreu mais do que o normal, né? Claro que houve uma mescla ali. O Bruno Lages, né, acabou colocando ali alguns jogadores que não são titulares para dar uma mesclada, dar uma descansada em alguns jogadores. Chiquinho Soares, por exemplo, não começou jogando, mas depois entrou e acabou fazendo gol no final de pênalti, né? Então, Botafogo 2-1, joga por um empate dia 9, quarta-feira que vem, às 19 horas, lá no Paraguai, nos Defensores del Chaco.
Hoje, quinta-feira, teremos o Nublense contra a LDU às 9 horas da noite. Teremos também o Tricolor Paulista, mas é assunto para a gente falar já já, porque vamos falar aqui de Estudiantes e Goiás. Estudiantes, o Goiás fez até um primeiro tempo muito bom, né, rapaz? Estava assistindo esse jogo, primeiro tempo muito bom, o Goiás perdendo gols. Claro que tomou um susto, alguns sustos também, né? Mas no segundo tempo, o Goiás tomou 3 gols e ficou aí numa situação bastante difícil na Copa Sul-Americana, porque precisa na próxima quarta-feira, né, dia 9, às 7 horas da noite, devolver pelo menos esses 3-0 para levar a decisão para as penalidades máximas. Ficou difícil, né? Ficou muito difícil a situação. Ele precisa vencer por 4 gols de diferença para ficar com a classificação no tempo normal. O Corinthians na terça-feira, já contei para vocês que venceu o News Old Boys por 2-1. O Libertad também jogou contra outro brasileiro que foi o Fortaleza. Fortaleza venceu por 1-0. Vamos falar agora dos jogos de hoje dos brasileiros, né? O América recebe a equipe do Bragantino no jogo de ida. Mas vamos falar desse confronto aqui, então depois a gente fala do confronto do São Paulo, né? Falando no América Mineiro, né? Deixa eu trazer aqui, rapaz, o América Mineiro que contratou, eu até tirei aqui pra gente falar desse assunto, deixa eu buscar para vocês aqui, que eu tirei aqui pra gente falar, né, sobre o América Mineiro. Deixa eu buscar para vocês aqui pra gente falar do América Mineiro e também dar essa informação para você que tá sempre aí com a gente. Deixa eu buscar aqui a informação. América Mineiro também no mercado, né? No mercado da bola, o América Mineiro contratou o Renato Kaiser, aquele mesmo, foi formado no Vasco da Gama, teve passagem por outros clubes aí, inclusive o Atlético Paranaense. E agora, né, assinou um contrato aí de produtividade com a equipe do América Mineiro. Mas falando do jogo de hoje, né? Jogo de hoje do América Mineiro contra o outro brasileiro, o Bragantino, jogo às 9 horas da noite. Vamos lá então saber das coisas das duas equipes. Começando pelos donos da casa, que é o América Mineiro do técnico Wagner Mancini. O foco do América é a recuperação no Campeonato Brasileiro. O time é o penúltimo colocado com apenas 10 pontos de 48 disputados. Diante disso, tudo indica que Wagner Mancini seguirá optando aí por um time alternativo na Sul-Americana. 5 novos jogadores foram inscritos pelo clube na competição internacional. Marcinho, Daniel Borges, Pedrinho, o Paulinho Boia e o Javier Mendes, né? Provável time então do América Mineiro tem o Matheus Pazinato no gol, Marcinho, Éder, Júlio e Marlon, Lucas Cal, Breno, Juninho e Mateuzinho, Mastriani e Varanda na frente. Esse Varanda na frente ficou da hora, né? Ah, meu, Varanda no ataque aí do América Mineiro. Esse o nome do cara é Varanda, ele fala Varanda na frente. Eita, meu Deus do céu. Ah, Jesus Cristo, viu? É as pegadinhas do futebol, menino. O nome do cara é Varanda, né? Quer dizer, na frente, é no ataque do América Mineiro, viu, gente? Pois é. Falar do Bragantino do técnico Pedro Caixinha. O Massa Bruta tem um novo desfalque para a partida contra o América. O meia Eric Ramírez sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o Fortaleza e está no departamento médico. Gustavinho e Bruninho são opções para a vaga. O meia Matheus Gonçalves, anunciado pelo clube na última semana, deve ir para o primeiro jogo pelo clube nesta quinta-feira, mas provavelmente começará no banco de reservas. Com isso, a provável escalação então do Massa Bruta é a seguinte, do Bragantino, né? Cleiton no gol, o Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Natan. Olha o Léo Ortiz voltando, né, rapaz? Eu, sinceramente, o Vasco foi buscar tanto zagueiro, rapaz. Por que não foi buscar esse Léo Ortiz aí, jovem, promissor do Bragantino, rapaz? Léo Ortiz, Natan e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho, ou então Bruninho, Vitinho, Sorriso e Eduardo Sacha, ou então Thiago Borbas na frente. Agora tá certo?
na frente aí de ataque do Bragantino para o confronto contra o América Mineiro. Vocês viram aqui que perceberam, né? O América Mineiro vai o Bragantino vai com o que tem de melhor, né? Já o time do América Mineiro, devido à sua situação, evidentemente, no Campeonato Brasileiro, né? Quer dar prioridade, ao Campeonato Brasileiro, evidentemente, para tentar se livrar aí do rebaixamento. Falar do São Paulo também joga hoje, né? São Paulo joga hoje com o São Lourenço fora de casa, mas antes da gente falar dessa partida, ontem saiu uma notícia no GE que o Reinaldo, né, entrou com ação na CBF para impede aí o São Paulo de registrar jogadores. A defesa do lateral esquerdo Reinaldo, atualmente no Grêmio, entrou com uma ação na CBF contra o São Paulo por uma dívida que ficou pendente após a sua saída do clube no final do ano passado. Os valores não foram revelados, mas são referentes a bonificações de gatilhos contratuais, também direitos de imagem e uma pequena parte de salário. O advogado do atleta, o Pedro Henrique Zaitamer, notificou São Paulo há cerca de um mês, solicitando uma definição do caso. As partes trocaram e-mails, mas o clube não chegou aos valores pedidos pelo Reinaldo. Sem um acordo amigável, a defesa do jogador protocolou a ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, na tarde da última quarta-feira de ontem. Uma das sanções, caso o São Paulo não resolva a situação, é o impedimento de registro de atletas. Nomes como James Rodrigues e Lucas Moura, recém-contratados, porém, não devem ser prejudicados se o caso desenrolar para essa esfera. Isso porque eles devem ser regularizados até a próxima semana e uma ação desse tipo pode levar meses. Em contato com a reportagem do GE, o São Paulo afirmou que não foi notificado da ação e não comentará o caso. Recentemente, Thiago Volpi entrou na justiça por falta de pagamento de acordo após sua saída e conseguiu um acordo para que o clube voltasse a pagar. Reinaldo deixou o tricolor como lateral esquerdo com o maior número de gols marcados pelo clube, 32 gols. Ele fez 375 jogos. Só o Rogério Ceni jogou mais que ele neste século, 906 partidas. Pois é, o grande Reinaldo, né, rapaz? Agora, os clubes, eu não sei como que conseguem, né, gente? Sinceramente. É porque as leis do Brasil também não... né? O clube está devendo. Aí, o São Paulo, por exemplo, não seria mais simples, não seria melhor São Paulo sentar com o staff do jogador? Eu devo quanto, Reinaldo? X. Eu sei que ninguém paga valor nenhum. Vou fazer um pix para ele aqui agora. Não paga. Mas parcela. Né? Parcela. Eu posso pagar aqui em X vezes. Certinho. Vamos assinar? Vamos. Assina aqui. Tá, pronto, pegou a assinatura. Se o time não cumprir, aí você entra na justiça de novo, como foi o caso aí desse advogado do Reinaldo, né? Agora o time do São Paulo contratou James Rodrigues, Lucas e não tem dinheiro para pagar Reinaldo. E não deve ser um valor absurdo não, viu, gente? Não deve ser. Se fosse, o GE teria conseguido né, saber desse valor aí, certamente colocaria nessa reportagem. Não deve ser um valor assim muito alto, não deve ser. Se o São Paulo tem dinheiro para pagar, porque James Rodrigues não veio para o São Paulo para ganhar 200 mil reais. Não veio. Por um contrato de produtividade. Não veio. Evidentemente que não. James Rodrigues deve ganhar aí de 800 a 1 milhão de reais, né, de salário, fora luvas, direitos de imagem, etc. e tal, no São Paulo. E isso na minha maneira de enxergar, né? Porque se o São Paulo paga mais disso, mais de 1 milhão, se ele vai pagar mais de 1 milhão de salário pro James Rodrigues, ele tá dando um tiro no pé. Lucas Moura menos mal porque é um contrato de 5 meses, né?
que não deve ser barato também aí o salário. Então assim você tem dinheiro para... Tudo bem, trouxe esses jogadores sem custo porque estavam livres no mercado, mas você tem que pagar os salários do mesmo, né? Tem que pagar. E aí você não acerta o que você está devendo e você faz mais dívidas. É por isso que os clubes brasileiros estão todos arrombados, né, rapaz? Todos arrombados mesmo. Falar aqui então do jogo, né, rapaz? Do jogo entre São Lourenço e o Tricolor Paulista, o São Paulo. Vamos lá então saber das coisas das duas equipes. A bola rola às 19 horas em Buenos Aires, na Argentina, mineiro, pela Copa Sul-Americana, né? E a gente vai saber aqui das coisas. A transmissão vai ser pela ESPN, né? E também aí o Star Plus, que faz parte aí do grupo Disney. Vamos lá então, ó, saber das coisas do São Lourenço, que é o adversário do São Paulo. São Lourenço do técnico Rubem Insua. O São Lourenço contratou 2 novos jogadores, mas não os terá contra o São Paulo. Alski e também o Girotti chegaram, mas não houve tempo de inscrevê-los na Sul-Americana. Segundo a imprensa argentina, Insua deve manter a base do time que passou pelo Independiente Medellín na fase anterior. Então, provável equipe vai ter o Augusto Batalha no gol, né? Rafael Pérez, Gaston Campin, Gaston Hernandes, Augustin Giai, Jalil Elias, Gonzalo Maroni, Malcom Braida, Ivan Leguizamo, Adam Barreiro e também o Nahuel Barrios, ou Barrios, né? Barrios. O Nahuel Barrios. Esse é o time do São Lourenço para o confronto contra a equipe Tricolor Paulista, do técnico Dorival Júnior. São Paulo estreia nos mata-matas da Copa Sul-Americana numa semana agitada no clube, com as chegadas de James Rodrigues e Lucas Moura, que ainda não foram inscritos no torneio. Dorival deve repetir grande parte da escalação que usou contra o Bahia domingo no Brasileiro, com a volta aí de Luciano e Caleri, que estavam suspensos. Provável tricolor paulista: Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e também o Caio Paulista, o Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e também o Wellington Rato, Luciano e o Caleri, ou então o Juan na frente. Esse, o provável São Paulo para o confronto contra o América Mineiro, não, gente, contra o São Lourenço, né? Contra o São Lourenço da Argentina. É difícil demais jogar lá. São Paulo vai com o que tem de melhor, né? Vocês viram aí na relação, São Paulo vai com o que tem de melhor. Lógico que o São Paulo é um dos favoritos para ganhar essa Copa Sul-Americana, né? É um dos favoritos. O adversário é um time que está acostumado também a disputar torneios sul-americanos. Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim, está sempre chegando aí nesses torneios, né? Time que não é um time bobo. Mas o São Paulo, na minha maneira de ver, o São Paulo é favorito para passar para a próxima fase da competição. Fala de Taça Libertadores da América, para você que está aí ligado com a gente. Fala de Libertadores, rapaz. Pois é, os times brasileiros que estão jogando a competição. Hoje é dia do Flamengo, né, rapaz? Do Flamengo jogar a competição continental. É rumo o quê, rapaz? Rumo à glória, né? É rumo à glória eterna, né, rapaz? Como diz aí a chamada da Libertadores da América. Mas ontem já tivemos confrontos aí, né? Tivemos confrontos. Nacional do Uruguai empatou em 0-0 com o Boca lá no Parque Central, no Uruguai. O Boca conseguiu um bom resultado, né? Joga agora na sua La Bombonera. É o Boca que contratou o Cavani, né? Para você que de repente não sabe, né? O Boca contratou o Cavani, rapaz. O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 21 horas, no horário de Brasília também. O Deportivo Pereira recebeu o Independiente Del Valle. O Deportivo venceu por 1-0 e vai jogar contra o Independiente, né? Por um resultado de empate ou uma vitória por qualquer placar. O Independiente precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a vaga aí e se garantir na próxima fase. Vencendo por 1 gol de diferença, conheceremos, né, aí o time classificado na marca da cal das penalidades máximas.
Tivemos um encontro de brasileiros ontem entre Atlético Mineiro e Palmeiras. O Palmeiras conseguiu aí a primeira vitória no Mineirão contra o Atlético Mineiro em uma Libertadores da América, né, rapaz? E que vitória, né? Que vitória importante do Palmeiras. O Palmeiras que vinha aí não sei quantos jogos sem vencer, depois venceu o América Mineiro no Brasileiro por 4-1 e pouco a pouco vai voltando a ser aquele Palmeiras, né? Que não dá chances para os seus adversários. Ontem foi muito isso. O Palmeiras jogou muito bem, sufocou o Atlético Mineiro, mesmo o Atlético jogando no Mineirão. Pois é, e o Palmeiras venceu por 1-0, mas poderia ter sido mais, viu, gente? O Palmeiras teve bola na trave, o Everson pegando bolas, enfim. O Palmeiras encaminhou aí a sua classificação. Claro que futebol, né? Futebol, o nome já diz, futebol, gente. Tudo pode acontecer. Mas é improvável, né, que o Galo vá lá no Allianz, né, na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, e elimine a equipe do Palmeiras. Se o Palmeiras manter esse crescimento aí, essa evolução, né, nos últimos jogos, o Palmeiras deu uma caída, né, depois ganhou do América Mineiro, fez um bom jogo ontem também. Então o Abel Ferreira está muito feliz, evidentemente, disse algumas coisas em relação a isso no vestiário, está feliz da vida, evidentemente, com a evolução aí dos jogadores do Palmeiras. Tivemos também, na verdade, na terça-feira já tivemos jogos, né, dos brasileiros, né? Já passei para vocês ontem aqui que o Bolívar 3-1 para cima do Atlético Paranaense, o River Plate ganhou de virada do Internacional por 2-1 e o Argentino Júnior empatou com o Fluminense em 1-1. Hoje, quinta-feira, teremos às 21 horas o Atlético Nacional de Medellín contra o Racing da Argentina. Tem mais jogos hoje, além do jogo do Flamengo? Não, é só esse mesmo, né? Esse jogo do Atlético Nacional contra o Racing e o Flamengo contra o Olímpia. A gente fala agora então do confronto entre Flamengo e o time do Olímpia. O jogo acontece nesta quinta-feira às 21 horas, às 9 horas da noite, no Maracanã. É horário de Brasília, viu, gente? A transmissão vai ser pela ESPN e também pelo Star Plus. São dois canais aí do grupo Disney, como já contei para vocês aqui. Vamos falar então desse confronto, falar das escalações, ou as prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, o Flamengo, do técnico Jorge Sampaoli, né? O Flamengo que viveu, né, momentos turbulentos nos últimos dias. O Flamengo não poderá contar com Pedro, suspenso por ato de indisciplina, além de Pulgar, que se recupera de lesão na coxa direita. Sampaoli fez mistério nos últimos treinamentos, mas a tendência é que não faça muitas alterações na equipe. Então, o time provável do Flamengo tem Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou então Léo Pereira e Ayrton Lucas. Felipe Luiz, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, né? Thiago Maia, ou Alan, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e na frente Bruno Henrique e o Gabriel, o Gabigol, né, rapaz? Na frente, o provável Flamengo. E o Olímpia vai para o Maracanã da seguinte maneira: o Olímpia do técnico Francisco Arce. O técnico Arce tem um grande desfalque para o jogo contra o Flamengo, o goleiro Gaston Oliveira, que fraturou o antebraço, no caso o antebraço direito, né? O treinador tem uma dúvida no ataque e pode aparecer com Facundo Brueira no lugar de Gonzalez. Provável escalação então do time do Olímpia é o seguinte: Espínola no gol, Silva, România, Gamarra, que não é aquele Gamarra não é, Zabala, Cardoso, Gomes, Ortiz, Tito, Torres, W. Gonzalez, ou então Facundo Brueira e o Fernandes. O provável Olímpia para o confronto contra a equipe do Flamengo. O Flamengo é favorito, né, gente, nesse confronto. O Flamengo é muito favorito nesse confronto, né? Muito favorito para passar para a próxima fase, para vencer não só no Maracanã, mas também jogando na casa do Olímpia. Claro que futebol é aquela coisa, quando a bola rola, as coisas se igualam, né?
Mas Maracanã lotado, Maracanã cheio de torcedor do Flamengo. Vai ter pouquíssimos torcedores do Olímpia. Claro que isso não quer dizer muita coisa, que a gente já viu muitos times, né, jogando em seus domínios com a casa lotada e perder jogos. Acontece, faz parte, é futebol. Mas, pelo time que o Flamengo tem, a não ser que o que tem acontecido aí, o que aconteceu no Flamengo nos últimos dias, possa aí refletir dentro do campo negativamente. A não ser isso, jogadores de repente fazer um boicote aí, coisa que eu não acredito, mas pode acontecer, né? Pode acontecer, mas evidentemente que na normalidade mesmo, o Flamengo é favorito para ganhar não só no Maracanã, mas ganhar também na casa do Olímpia na semana que vem. Realmente na próxima quinta-feira, dia 10, o jogo da volta lá nos Defensores del Chaco às 9 horas da noite. Então é isso, né, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. A gente volta às 18 horas com mais um vídeo de fechamento aqui desta quinta-feira com as notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil, tá? Beijo no coração, obrigado mais uma vez. Deixe o seu like, comente, compartilhe aí com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, belezinha? Sininho de notificações para vocês não perderem também nenhum vídeo por aqui. Beijo no coração.